Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Estevão Herculano, esse é o podcast da Igreja Presbiteriana de Jundiaí e hoje nós conversaremos sobre o tema liderança cristã. Roda a vinheta. Estamos de volta, saudade de gravar aqui com o Luiz. O Advento César deu uma pausa aqui nas minhas participações, mas com a graça de Deus estou de volta. Você tá bem, Luiz? Tô bem, graças a Deus. Que bom que você tá de volta. Falar pra você, eu já falei isso aqui no podcast, já falei isso antes, né, mas não é fácil, esse papel aqui de host não é nem um pouco fácil, então tô feliz de poder participar hoje aqui só falando um pouco com você aqui, vai ser muito bom. Que é isso. Na verdade, você que vai falar mais, eu acho. A gente vai conversar um pouco sobre liderança, né, Luiz? Uhum. E Luiz separou algumas coisas pra gente conversar. Eu também pensei em algumas coisas, alguns materiais, né, que eu tenho. Uhum. Eu acho que a gente pode começar, talvez, definindo um pouco a importância, né, da liderança, sobretudo para os cristãos. Eu vou falar uma coisa rápida e depois eu passo a bola para você falar. Fique à vontade. Mas uma coisa que é fato é que sempre houve líderes entre o povo de Deus. Certo. Né? É claro que o Senhor governa seu povo, ele é o grande rei de Israel, o grande rei da igreja, o único a quem nós devemos culto e adoração, mas Deus sempre se valeu de líderes, né, entre o seu povo, de pessoas que levantadas por ele, homens oficiais, né? Sim. Não só que pregam a palavra, mas que sempre foram responsáveis por conduzir o povo nas mais variadas épocas da história da redenção. Isso nos mostra que Deus usa líderes, né, Luiz? Líderes não são uma coisa ruim, certo? Não, com certeza não. Parece que hoje, né, na nossa sociedade é algo que as pessoas se acostumaram ou colocam a liderança como algo ruim, né? Você vê, pelo menos, por exemplo, na parte empresarial, que os mais jovens, eles não querem se tornar líderes, não querem partir para essa parte de liderança, porque não querem assumir essa responsabilidade. E também existem muitos maus exemplos, né? Então, se a gente pegar, sei lá, aí já estou falando de uma época que não é minha, né? Mas que eu ouvi falar de liderança no trabalho, sei lá, nos anos 80. Era aquele chefe que ele mandava e isso é diferente de mandar, é diferente de liderar, né? Mas, por exemplo, se a gente for olhar para, sei lá, para política, né? Política é algo que hoje a gente acho que pode concordar que nós temos muitos maus exemplos, né? Seja aqui no Brasil ou no restante do mundo, né? A gente vê que as pessoas que estão envolvidas com isso, né? Elas que deveriam buscar o melhor para a maioria, elas acabam se preocupando em agradar uma minoria ou pior, né? Agradar, sei lá, a si próprio, né? Então, o que eu posso dizer é que essa parte também de política, e eu acho que é algo que a gente poderia comentar um pouquinho aqui, esses líderes políticos são uma influência também. Eu peguei aqui, para a gente voltar para a questão da política, no livro Autoridade Redimida, de Jonathan Leeman. Eu já citei esse livro aqui, é muito bom, eu gosto muito. É um livro que eu acho que, para mim, de certa maneira, abrange vários assuntos de liderança que a gente sempre pega coisas esparsas em livros de liderança, né? Liderança cristã geralmente tem alguns livros muito idealizados, eu acho, que são muito, sei lá, conto de fadas. Só que aí, se a gente vai para uma pegada de liderança mais secular, empresarial, tem muito livro que faz sucesso na Amazon, né? Sim. Liderança empresarial, gestão, tudo mais. Sim. Tem muita coisa que é até aproveitável, mas que acaba sendo só mercadológica, né? Tipo, para a igreja nem tudo é igual, óbvio, né? Sim. Mas esse livro do Jonathan Leeman é muito legal. E ele começa citando uma situação, Luiz, muito interessante, que é o que eu quero dizer,
de quando no ano de 2021 os pais de alunos da Reynolds Middle School, escola localizada em Portland, que é no estado de Oregon, lá nos Estados Unidos, recebeu um e-mail do distrito escolar em uma mensagem, né, dizendo que as aulas seriam suspensas porque os professores tinham falhado em conter uma onda de agressões que estavam acontecendo na escola. Estudantes estavam brigando, se agredindo, se batendo, enfim. Certo. A violência estava alta nessa escola, né? Uhum. E aí, o que aconteceu? Alguém que não era a direção da escola, nem os professores, provavelmente estudantes, mandaram um e-mail dizendo que as aulas seriam suspensas por 3 semanas e foram. Tá. E aí ele contou um outro caso também, em uma escola, a escola Roseway Middle School, em Portland também, quando, por conta de questões administrativas da escola, os alunos organizaram uma manifestação e decidiram parar as aulas também. E a paralisação foi acatada e os professores começaram a negociar com os alunos o que fazer para acabar com essa paralisação e as aulas voltarem. Né? Sim, sim. Esses 2 exemplos o Jonathan Leeman dá Uhum. para exemplificar a crise que nós temos de liderança hoje. Nós temos um mundo, principalmente no Ocidente democrático, porque em países ditatoriais geralmente líderes existem, né? Assim, ruins, mas existem. Sim. Mas no Ocidente democrático perdeu-se muito a noção de autoridade, né? Uhum. E nós chegamos a esse ponto em que adultos precisam negociar com crianças que elas precisam voltar às aulas. Certo. E aí você estava falando da política, uma das coisas que o Jonathan Leeman toca no assunto também é isso, que no fim das contas a política reflete isso. Uhum. Cada vez menos nós temos pessoas interessadas em liderar politicamente mesmo, Sim. e quem acaba indo para a área política são pessoas que têm alguma já intenção própria, e a liderança que existe, no fim das contas, acaba sendo a autoridade individualista do eu. Sim. Então você tem pessoas ali na política que geralmente representam um único grupo. Né? No Brasil a gente tem muito isso, tipo assim, eu vou votar em tal pessoa porque ele representa o direito de tal pessoa. Sim. Tem gente, né? O direito dos evangélicos, aí a gente vota no candidato evangélico. Uhum. E é muito difícil ter essa noção do político, do líder, como aquele que consegue governar em função de vários e não apenas de si próprio. Sim, Então, é o que deveria, né, ser, né? Então esse é um sintoma de falha de liderança na política, né? Você falando sobre essa questão desse exemplo da escola aí, eu me lembro que acho que eu vi na internet alguma coisa assim, falando nos anos 90 o professor ele mandava no aluno e ele abaixava a cabeça. Nos anos 2000 o aluno reclamava para o pai e o pai reclamava com o professor. E agora, na nossa época, é o aluno que manda, que é mais ou menos o que você passou aí, né? Então é muito, muito interessante como que as coisas elas viraram de cabeça para baixo, né? Sim. Mas falando sobre política, e eu queria trazer um exemplo aqui. A gente estudou na sala dos jovens aqui de EBD um livro de ética do John Stott, que é muito interessante, que é o... deixa eu ver aqui. O cristão em uma sociedade não cristã, como posicionar-se biblicamente diante dos desafios contemporâneos. É um livro bem grande, mas ele trata de diversos assuntos. E um dos assuntos foi justamente se nós cristãos, se a gente deveria se envolver no mundo, né? Uhum. E aí eu me lembrei, né, justamente sobre essa questão de que você comentou agora também, de que nós acabamos votando em quem meio que fala a favor das coisas que a gente gosta, né? E vamos dizer assim. E a gente tem, por exemplo, uma bancada evangélica na política, né? E se a gente for olhar também na nossa sociedade, os evangélicos, eles crescem nessas últimas décadas, eles crescem cada vez mais. Mas quando a gente olha em como que esse número de evangélicos afeta a nossa sociedade, seja na política, seja na própria sociedade em si, a gente vê que não tem mudança positiva. Na verdade, às vezes até o contrário, tem mudança negativa. Ou às vezes as pessoas que
que são evangélicas e que participam de lideranças assim, eles não fazem o que deveriam fazer. E aí eu me lembrei de um, acho que posso dizer político também, teólogo, que ele foi primeiro-ministro da Holanda, se eu não me engano, que é o Abraham Kuyper. Sim, então... E ele tem uma frase dele que diz assim, ó: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Então, o que Kuyper entendeu, né? Ele foi realmente ali, acho que foi até um pastor e tudo mais, depois foi ali primeiro-ministro, né? Então, ou seja, se envolveu com política, mas ele entendeu que, através da cosmovisão dele, né, e essa frase resume bem isso, de que o seu papel de cristão é um papel de liderança, de certa forma. Alguns para mais, outros para menos, né? Mas ele entendeu que o crente ele deve glorificar Jesus em tudo, né? E quando a gente olha, por exemplo, se a gente for ver como que nós entendemos, como que a nossa cosmovisão entende a respeito dos seres humanos. A gente entende que os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Com isso, o cristão ele sabe que ele vai respeitar todos, não porque ele está em papel de liderança, mas porque é o que a palavra de Deus ensina. Então, coisas assim, né? Coisas de cosmovisão e coisas de envolvimento cristão, eu acho que dá pra gente também conversar um pouco, ou pelo menos entender um pouco como que a liderança ela deve se dar da nossa parte, né? Seja realmente a liderança colocada ali nos meios políticos, ou seja a liderança que a gente tem na nossa própria casa, enfim, qualquer lugar, né? Interessante, Luiz, porque nessa questão de cosmovisão, até na questão de imaginário, a nossa época é uma época anti-autoridade. Uhum. Então, a autoridade, por conta do imaginário de filmes, séries, de tudo, sim, parece que é algo que nos angustia. Alguns exemplos aqui, inclusive alguns deles o Jonathan Leeman cita também. certo. Mas se você parar para pensar, a nossa época é a época dos anti-heróis. Isso é E verdade. daqueles que se levantam contra a autoridade. Uhum. Por exemplo, Luke Skywalker se levanta contra o Império, né? São os rebeldes. São os rebeldes, exato. E essa nomenclatura de rebeldia, inclusive, é toda tônica, assim, dos anos 70, né? Star Wars é dos anos 70. Anos 70, sei lá, movimento punk, essas coisas todas, né? Uhum. Mas é um exemplo, né? Mas tem vários outros. Nessas distopias modernas, tipo Jogos Vorazes, o Presidente Snow é o vilão, né? Aí a Katniss é uma figura rebelde também. Uhum. Divergente, eu me lembro que na minha época de adolescente estava começando a lançar esses livros de divergente, convergente, insurgente, né? Também lutando contra a autoridade. Vários outros filmes que fazem parte do nosso imaginário de super-herói, né? Uhum. Talvez se você se lembrar no Guerra Civil da Marvel, né? O filme mesmo. O filme. Ok. A parte do Capitão América é a que se submete à autoridade do governo para que a iniciativa Vingadores seja... É o contrário. É do Homem de Ferro. Desculpe, isso, do Homem de Ferro. Isso. Exato. E a parte lá, do Capitão América, o time do Capitão América se coloca contra, né? Sim. E a gente, obviamente, torce para que o time rebelde vença. Eu acho um absurdo o Stark aceitar ser submisso, ao governo. E vários outros nos quadrinhos. Por exemplo, eu gosto muito, muito de um quadrinho que virou filme chamado Watchmen. Você já conhece, com certeza, né? Sim. E a grande discussão ali sobre os heróis, né? Isso até é refletido em séries hoje, tipo aquela série dos heróis moderna que faz sucesso, bastante sucesso. Os heróis Prime. Modernos é o Invencível? Não, é o outro do Prime que tem... Oh, meu Deus. O The Boys? The Boys, exato. Assim, os heróis são falhos e erram e no fim das contas eles acabam sendo todos anti-heróis. Uhum. Né? Aí você pega filmes da Disney, esses filmes
com princesas antigamente, né, foram muito substituídos por filmes com princesas diferentes, modernas, tipo Pequena Sereia, contra a autoridade do pai, Moana, Frozen, né? A Elsa com Let It Go, não tem nada que concatene mais o espírito da nossa época do que isso, né? Let It Go, Verdade. Let It Go, deixa eu ir, acabou e é isso, né? Enfim, são só exemplos dados para... A nossa época é a época do apelo anti-autoridade. Né? Então, eu acho que é muito difícil, por exemplo, se tiver algum adolescente ou jovem escutando isso aqui, o nosso imaginário é essencialmente mais rebelde do que enxergando uma autoridade boa. Só para terminar minha fala aqui, pra você continuar falando, eu me lembro anos atrás, quando eu vi uma entrevista rápida com o CEO da Samsung, um coreano. E aí essa entrevista mostrava, né, era um senhor chegando em um evento que, se eu não me engano, tinha coordenadores, gerentes da Samsung e alguns influencers também que foram convidados para participar. E, cara, quando esse cara chegava lá, eles meio que reverenciavam ele. O CEO. O CEO. Okay. A cultura oriental é muito diferente da nossa, né? Então era um negócio meio que assim, ele falava e todo mundo, tinha gente anotando o que ele dizia, tipo, para ter sucesso na vida, né? Claro que tem passa um pouco do ponto, mas assim, eu acho que no nosso ocidente moderno, isso não existe mais, né? Até as figuras de autoridade que nós temos supremas, tipo presidentes, ministros, quando saem na rua são achincalhados pelas pessoas, né? Sim. Então, eu percebo que tanto na política quanto em outras áreas, líderes e autoridades sempre são vistas com suspeita, desdém, desrespeito, sabe? É o espírito da nossa época. Isso é verdade. Mas quando a gente olha, por exemplo, para a nossa religião, para os evangélicos e para figuras religiosas, eu acho que a gente ainda parece que tem não tem tanto ainda esse espírito de rebeldia, né? Pelo menos é a minha visão, né? E se a gente olhar, por exemplo, até mesmo existem coaches hoje em dia, que se utilizam, né, da Bíblia para falar as coisas, né? Que são aqueles famosos lobos em peles de cordeiro. Mas essas pessoas também, esses líderes evangélicos, líderes religiosos, de certa forma eles se utilizam da fé e da boa oratória para conduzir pessoas em determinados caminhos, né? E muitas vezes caminhos aí longe dos caminhos de Deus, né? Pessoas que se utilizam dessa dinâmica para obter dinheiro, para obter dependência emocional, entre outras coisas, né? E aí eu queria citar rapidamente aqui, por exemplo, um exemplo pessoal, né, meu, eu que fui criado como católico romano, cresci na minha família toda, né? E uma visão que eu tinha de evangélicos era muito negativa. E sobre os líderes evangélicos mais ainda. Na verdade, minha visão era que os evangélicos eram aquelas pessoas que eram facilmente influenciadas e os líderes evangélicos eram aqueles caras que viviam ali pedindo dinheiro, que só queriam pensar nisso. E isso eu tô falando aí, sei lá, 15 anos atrás. Hoje em dia eu poderia falar que o líder evangélico é aquele que não busca dinheiro, mas que busca trazer o conforto para a pessoa, né? Que são aqueles chamados de teologia do coaching, né? Não sei se já ouviu falar coisas assim. E, enfim, eu acho que também a gente tem bastante problema, não só fora nos líderes políticos e o que a gente comentou, mas também entre líderes religiosos, né? O que você acha? Não, com certeza. É um grande problema. Para nós, eu, por exemplo, sou um líder, né? Religioso, sim, digamos assim. Sim. E é engraçado quando... Bom, várias vezes eu vou levar, sei lá, a Virgínia, minha esposa, né? Numa consulta. Ou eu vou numa consulta e eu tô lá gerando token do plano de saúde e perguntam qual é a sua profissão. E aí eu falo, pastor. Aí é engraçado que nunca é uma reação neutra. É diferente, parece, de outras profissões. Eu já tentei falar aquilo que vem no imposto de renda, tipo, ministro de confissão religiosa. Eu já ouvi o reverendo Thales falando dessa forma. Ou sacerdote religioso. Tá.
Recentemente eu fui fazer um outro processo lá, e aí a moça que estava fazendo para mim um cadastro lá, Uhum. perguntou e eu falei, eu sou reverendo da igreja presbiteriana. Aí ela falou, reverendo é o quê? Eu falei, pastor, eu sou pastor presbiteriano. Uhum. Aí ela falou, tá, mas eu ponho assim? Eu falei, no meu imposto de renda é ministro de confissão religiosa. Ela falou, então você recebe confissão, tipo padre? Aí eu, não, Entendi. é pastor. Tipo, é difícil até meio que definir. Explicar, né, sim. Mas sim, mas é o que eu tô querendo dizer, tipo, de fato, há muita desconfiança com líderes religiosos. Uhum. E, infelizmente, eu entendo que não é sem motivo, cara. Assim, quantos escândalos nós já vimos? Pois é, por causa de dinheiro, né? Por causa de dinheiro. Uhum. E não só escândalos, porque muitos líderes religiosos desses que a gente vê de igrejas neopentecostais, Uhum. eles estão fazendo algo que nem é ilegal, é só imoral. Sim. Mas você abre lá no seu canal de televisão pra assistir, cara, é uma manipulação, é uma coisa Uma lavagem tenebrosa, cerebral. uma lavagem cerebral, Sim. é uma extorsão absurda, entendeu? Uhum. Então é óbvio que uma pessoa que tenha senso crítico e não tenha nascido em igreja evangélica vai olhar aquilo e vai falar, bom, ali é um pastor e ali é um pastor. E ela não vai conseguir diferenciar, então vai ser Sim. picareta os dois pra ela. Sim. Então é um problema, eu acho que é terrível, né? E ainda mais o que você citou, os coachings, se utilizando agora de uma linguagem espiritualizada e da Bíblia pra, mais uma vez, fazer dinheiro, né? No final das contas acaba sendo isso, né? Se a gente for ver. E quando a gente... dinheiro realmente é um problema, né? É um problema para todo ser humano, eu acho, né? E eu acho que a gente não precisa nem ir muito longe. Por exemplo, se a gente estiver aqui na igreja depois do culto e a gente for conversar com um irmãozinho e ele fala, olha, deixa eu mostrar para você meu carro novo que eu tirei aqui, 0 da concessionária. Você vai falar para ele, olha que bênção, hein, rapaz, que bênção, coisa boa. Mas, ao mesmo tempo, a gente não fala que bênção para a irmãzinha que acorda 3 horas antes para ir pegar 2, 3 ônibus para chegar aqui na hora, né? Então, a gente meio que coloca o dinheiro como bênção e quem não tem dinheiro é aquele que não é abençoado, né? Então, eu diria que realmente o dinheiro faz com que as pessoas façam coisas bem complicadas, né? Mas a sua percepção mudou da questão da liderança religiosa quando você veio para a igreja. Sim. Quando eu me converti de fato, né, realmente inicialmente eu tinha uma visão muito, muito fechada, então para mim a igreja evangélica era a igreja pentecostal, era o que eu conhecia de igreja, não sabia que existiam igrejas tradicionais, igrejas reformadas, então eu passei por um processo de aprendizado mesmo, né? Então, nesse primeiro momento, entendi que a igreja era aquilo e entendi os motivos, igrejas sérias que tratavam o dinheiro de uma forma séria. E aí, num segundo momento, igrejas tradicionais. E aí, sim, hoje eu posso dizer que eu tenho um conhecimento um pouco maior, né? Tanto que é o que você falou de se explicar, né? Óbvio que eu não tenho que ficar me explicando, mas quando eu vou conversar com alguém sobre religião, sobre a minha fé, eu procuro, no primeiro lugar, me explicar qual é o tipo de igreja que eu participo, sim, porque realmente é uma visão que eu tinha antigamente e eu sei que muitas pessoas têm, né? De uma visão de pegar os maus exemplos de igrejas que a gente nem considera como igreja e colocar isso como se fosse para todos, né? Todas as igrejas são dessa forma, né? Então isso é um problema mesmo. Com certeza. Mas, falando sobre essa questão dos coaches também, né? Hoje realmente também existem aquelas pessoas que não mais se utilizam de uma promessa de prosperidade financeira, mas ainda assim distorcem a palavra de Deus, né? E o que elas espalham, de uma certa forma, é uma busca, em primeiro lugar, pelo bem-estar. E é isso que eu falei que seria a teologia do coaching, né? E aí talvez você se lembre de algum pastor, de um pastor aí bem conhecido que disse que nós somos o ponto fraco de Deus, né? E aí seria esse tipo de ensino, né? Um ensino que tem como propósito fazer com que a autoestima daquele que escuta ela seja elevada. Mas para isso, se a autoestima nossa ela é elevada, a vontade de Deus ela é diminuída, né? Se de um lado é vendido um bem-estar, uma busca pelo bem-estar, de outro lado
a cruz ela é escondida, ela é diminuída. Então, a gente precisa ter em mente que, mesmo palavras como essa, né, que muitas vezes fala, pô, mas que mal tem, né? Ele está falando uma coisa boa, que mal tem. Ainda assim são meias-verdades, e meias-verdades são mentira, né? A gente não pode deixar de falar, e essas pessoas quando falam, que o problema é que muitas vezes elas não falam sobre arrependimento, não falam sobre inferno, não falam sobre pecado, e a palavra de Deus ela diz de uma forma muito clara qual que é a nossa condição, né? A gente é pecador e esse é o nosso estado natural, e a gente não tem comunhão com Deus a não ser pelo sacrifício de Cristo Jesus. E para isso a gente precisa confessar Ele como Senhor e Salvador, a gente precisa se arrepender em todo momento dos nossos pecados, confessar Ele os nossos pecados. A gente não precisa ter os nossos egos afagados, né? Justamente quando a gente escuta a palavra, a gente precisa ter uma resposta de arrependimento, uma resposta de mudança de vida. E o que muitas dessas pessoas fazem é ao contrário, elas fazem com que a gente se sinta bem, se saia bem, e não que isso dá a impressão de que a gente vem para o culto para sair mal, mas não necessariamente, né? Existe uma paz de Deus, uma paz que Deus dá para a gente, mas ainda assim a gente não pode tirar certas coisas da mensagem do Evangelho, né? Não, com certeza. Na verdade, de fato, você vê que a igreja é uma instituição absolutamente divina, porque os pastores, no fim das contas, acabam ofendendo a igreja, né? Todo domingo com a palavra, sim, no sentido bom, né? Assim, confrontando, exortando, e os crentes são edificados com isso. Isso tem a ver, Luiz, com a questão da autoridade e da liderança. Quando Deus a fez, Adão e Eva, por exemplo, eram autoridade. Eles eram a coroa da criação e dariam nome e cultivariam um jardim, então a autoridade era boa. Depois da queda, ela se tornou má. E há inúmeros exemplos na Bíblia de péssimas autoridades. Poderosas, mas cruéis. Reis cruéis. Reis, mesmo entre o povo de Deus, como Manassés, um rei terrível, né? E mesmo Davi, um dos maiores reis do povo de Deus, cometeu atrocidades, né? Sim. Então a autoridade ficou má. E a autoridade só é boa quando redimida, restaurada, por meio do Espírito. Então, se a autoridade agir sem os moldes, né, que Deus constituiu, criou, vai ser um desastre. Sim. O Jonathan Lima comenta aqui, em um trecho do livro, uma coisa que resume muito bem o que é autoridade como estabelecida por Deus. Seja o pastor, o político, o presidente, o ministro, o pai, o esposo, a mãe com seus filhos, né? Os presbíteros, os oficiais. Ele diz: a boa autoridade restringe para liberar, corrige para ensinar, poda para fazer crescer, disciplina para treinar, legisla para edificar, julga para redimir, estuda para inovar. É o professor ao ensinar, o treinador ao treinar, a mãe ao maternar. São as regras de um jogo, as faixas de uma estrada, a aliança para quem se ama. Ela diz: confie em mim e eu lhe darei um jardim no qual criar o mundo. Apenas guarde os meus mandamentos, eu amo você. A boa autoridade ama, a boa autoridade dá, a boa autoridade geralmente entrega poder. Então esse é uma característica do líder ou da autoridade estabelecida por Deus. Ela não requer para si o poder. Isso é uma coisa interessante, né? Eu me lembro não quero entrar na questão política citando líderes políticos diretamente, específicos, né? Mas assim, eu me lembro de poucos meses atrás, houve uma reunião. Eu não me lembro, cara, se era da OTAN, se era do G8, eu não lembro o que era. Estavam todos reunidos e o presidente Donald Trump chegou pouco depois de todo mundo. E bom, isso geralmente faz parte dessas linguagens de poder, né? O mais importante chega no final para começar a reunião. Chega por último e aí quando ele chega começa, né? Sim. E ele disse uma coisa que geralmente depõe contra a autoridade. Você viu isso? Ele chega e fala: I'm the boss. Não vi isso aí, não. Para começar a reunião. E cara, assim, não estou fazendo julgamento assim, não quero entrar em questão política diretamente,
Mas uma coisa que a Bíblia mostra é que a autoridade não é requerida, né? A autoridade bíblica. Ela é reconhecida. Sempre que algum rei ou líder achou que o poder estava nele, ele foi despojado da sua autoridade. Por exemplo, Moisés, se você pegar, ou outros líderes importantes, sempre reconheceram que era Deus que estava usando ali, mas que a autoridade não residia neles, eles não requereram autoridade. Me obedece porque eu mando, porque Deus me pôs e eu vou fazer, e se você não fizer... Isso não é uma característica, né, geralmente, de uma pessoa que compreende a boa autoridade dada por Deus. Saul foi um pouco assim, né? Saul é um ótimo exemplo disso. De um líder que usou muito mal o poder. E o fim foi trágico, né? Sim. Exatamente. Mas mesmo Davi, né, depois, como você comentou, né, também fez muitas coisas ruins, né? Então, acho que se a gente for olhar assim para exemplos, né, bíblicos também, a gente vai encontrar muita coisa ruim, né? Eu tenho uma coisa só para falar, você citou a questão de empresa, né? Bom, você trabalha, você está numa empresa e, assim, a gente pode olhar isso na empresa, na igreja, mas um bom líder, se você parar para pensar, é aquele que faz quem está ao redor dele, na equipe dele ou na igreja, usar seus dons. Ele faz as pessoas aparecerem. O Jonathan Lima fala, por outro lado, sobre a má autoridade. Ele fala que a má autoridade desencoraja, paralisa, faz murchar, desumaniza, extingue, aniquila. Ela usa, mas não dá. Então é aquela pessoa que, no final, é o nome dela que tem que aparecer. Tipo, ela não deixa você aparecer. Ela não acha que o seu trabalho deve ser reconhecido, porque ela é o líder. Né? Que isso poderia fazer, de certa forma, que ela ficasse por baixo, né? Exato. Então, as pessoas não crescem com ela. Ela só usa e, no final, só ela aparece. E a gente vê isso, cara, o tempo todo. Talvez na empresa que você trabalha, você tenha tido alguém assim. Por outro lado, conhece uma pessoa que é aquele cara que leva o time pra cima, né? Leva a equipe pra cima. Isso é um bom líder. Sim. Uma coisa que, por exemplo, trazendo esse exemplo corporativo, né? O que a gente vê muito é que existe uma hierarquia muito bem definida, mas independente disso, ainda assim o líder é aquele que, independente da sua hierarquia, independente da tua posição, é aquele que ele vai se destacar, não por conta dele próprio, mas por conta das pessoas que estão em volta, né? Um exemplo disso é, sei lá, a pessoa ela vai procurar ele quando ela tem um problema. Então, esse é um bom exemplo de alguém que é líder independente do cargo. É uma pessoa que, como você disse, consegue fazer com que as pessoas se unam em prol de uma causa, de alguma coisa, de um projeto. Isso também são exemplos muito bons. Mas aí eu queria trazer, Estevão, para um tema que eu acho que, para a gente talvez caminhar para o final, que seria usar o exemplo aí, acho que do maior líder que a gente tem, que a gente poderia trazer aqui, que é Jesus, né? E eu trouxe alguns poucos pontos aqui que eu queria colocar de como que a gente pode usar Jesus como exemplo de liderança, e aí seja, como você colocou, né? Independente se é uma liderança formal, mas eu diria que todos nós, em certa medida, nós temos papéis de liderança a exercer no mundo, né? Seja ele em pouca medida, em uma medida maior. Então, ainda assim, isso é aplicado para todos, não só para líderes formais, né? Mas, por exemplo, Jesus, ele liderou através do serviço. Então, a gente vê que Jesus, ele lavou os pés dos discípulos, né? E ele demonstrou com isso amor e humildade, né? Ele afirmou que o maior deve ser o servo de todos. Tem um trecho que está lá em Mateus 20, que é o contexto é o seguinte, né? A mãe de Tiago e João, ela pede para que Jesus coloque eles dois, né, os filhos dela numa posição de destaque no reino de Deus. E aí Jesus, ele vai dizer assim, ó, ele vai falar assim, ó, na verdade começa com ela falando: mande que no seu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Aí, depois eu cortei um pedaço aqui, mas Jesus falando assim, ele fala: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vocês, esse será o servo de vocês. E quem quiser ser o primeiro entre vocês
será o servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, a lógica do reino ela é diferente da lógica do mundo, né? Aqui a gente poderia colocar que o maior é aquele que tem uma posição de prestígio, uma posição maior, talvez se assentando à direita ou à esquerda, como ela pediu aqui no texto, mas no reino de Deus, o maior e o primeiro são justamente aqueles que servem, assim como Jesus mesmo fez quando ele esteve aqui na Terra, né? Então, a gente pode... Eu acho que a gente deveria aprender mais nesse sentido, de que um líder é aquele que serve. Tem um exemplo também que está lá em João 13, 12 a 16, que diz assim, ó, que é o momento onde Jesus descreve, depois de lavar os pés dos discípulos, se eu não me engano. Ó, vocês compreendem o que eu lhe fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem porque eu sou. Ora, se eu, sendo mestre e senhor, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Então, acho que esse talvez seja um bom primeiro princípio que a gente poderia falar. Jesus é servo e ele é um líder, é o maior líder que a gente já viu, e a gente também buscando esse papel de liderança, seja onde Deus colocou a gente, também a gente precisa buscar servir. Sim. Do ponto de vista humano, né, entre os homens não há autoridade absoluta. Isso é importante dizer, né? A autoridade absoluta é só de Deus. Então, Jesus nos dá vários exemplos e nos mostra como nós devemos... Ele estava mostrando para os apóstolos como eles deveriam liderar a sua igreja. Sim. Dali para frente. Exato. E era assim. O maior é o que serve. Vocês não serão os donos do meu povo. Eu vou morrer, vou subir para os céus, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Sim. O meu espírito estará com vocês, mas vocês não devem se arrogar donos de nada. Então, como vocês vão liderar meu povo? Vocês vão, sim, pregar, exortar, corrigir, fazer tudo isso, mas, no fim das contas, vocês estarão apenas lavando os pés deles. Sim. Então, a autoridade humana não é absoluta. Nós não somos líderes absolutos de nada, só Deus é. Sim. E só um conceito que eu queria trazer, Luiz, antes da gente terminar, que eu citei em algum podcast, mas eu gosto muito do conceito desse livro. Para mim, esse insight vale o livro, né? Tá. Que é a questão da autoridade de comando e de conselho. Ok. O Jonathan Leeman faz essa distinção muito importante. Ele diz que as autoridades de comando receberam da parte de Deus instrumentos para exercerem comando. Então, quem as recebeu? Os pais receberam a vara. Ok. Eles podem mandar e podem punir. A igreja recebeu as chaves. Ela pode excomungar. Ok. Punir. Disciplinar. O governo recebeu a espada. Ele pode punir também, né, com pena capital. As demais autoridades são autoridades de conselho e não têm instrumentos dados por Deus para comandar ou punir. Elas têm uma autoridade de conselho, de dissuasão, de persuasão. É uma autoridade, mas não é uma autoridade de punição. Certo. Por exemplo, pastores. A igreja reunida por meio do conselho tem as chaves. O pastor não. O pastor não tem. Ele prega, ele exorta, corrige, mas sozinho ele não manda. Certo. Os maridos, né, também. Se você parar para pensar também, o político individualmente também, né? Então veja, nós individualmente temos autoridade geralmente para aconselhar, exortar por meio da palavra, mas não para praticar a punição, né, física, né, geralmente. Então é importante fazer essa distinção para não requerer para si mais autoridade do que Deus deu. Certo. Importante isso. É importante, só um exemplo,
Isso acontece em modelos de igreja que não são conciliares, em que o pastor tem muito poder e geralmente dá errado. Ele não deveria. A igreja tem as chaves, né? O pastor sozinho, não. Agora, em um modelo de igreja que o pastor, com a sua palavra apenas, manda quem pertence à igreja e quem é excomungado, isso é um problema sério de desequilíbrio de poder. É um modo como acaba que essas igrejas elas vão para um mau caminho, né? Exato. Porque justamente a liderança ela não está colocada da forma que Deus instituiu que ela fosse, né? Nós não temos estrutura suficiente para sozinhos termos tanta autoridade, termos tanto poder. Interessante. E mais uma coisa que eu queria colocar aqui, na verdade, só mais duas rapidinho, que também é a respeito de Jesus. Fique em paz. Um outro é que Jesus se importava com as pessoas, né? Ele realmente se compadecia das pessoas, seja através da sua atenção aos enfermos ou de outras formas também, né? Um exemplo disso que eu queria ler para vocês, que está lá em Lucas 5, de 12 a 13, que diz assim, ó: Aconteceu que, estando Jesus numa dessas cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Então o que a gente pode ver aqui é que quando Jesus se depara com o questionamento do leproso, né, se o Senhor quiser me curar, me purificar, Jesus ele realmente cura esse homem, mas o ponto que eu quero destacar aqui é a intencionalidade. Jesus ele não somente cura o homem, mas ele quis fazer isso. Veja que ele diz para o homem, né, eu quero sim, eu quero te curar. E ele realmente cura. Então quando a gente fala a respeito de se importar com essas pessoas, né, tem também a questão da amizade. Um exemplo, Jesus também foi um exemplo em amizade no sentido de liderança. Ele era amigo dos seus liderados, né? E para Jesus, a amizade ela está vinculada ao fazer com que o outro conheça a Deus. Veja o que ele disse, está lá em João 15, de 14 a 15. Diz assim, ó: Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Então já tem um ponto aí, mas não é esse o foco aqui que eu queria trazer. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Ou seja, Jesus e nós, acho que para nós, né, seria tratar as pessoas com compassividade, com humildade, se importar realmente com as pessoas e fazer com que as pessoas se acheguem a Jesus. Então acho que esse seria mais um ponto aí que a gente pode aprender com Jesus, né? Sim, com certeza. E um último ponto, que Jesus ele tinha total submissão a Deus Pai. Então Jesus ele liderava cumprindo de forma fiel a missão que Deus Pai deu para ele, né? Paulo vai dizer que, isso lá em Filipenses, que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então para Jesus o mais importante era justamente fazer a vontade do Pai. E da mesma forma que a gente leu antes, né, sobre essa questão dos amigos de Jesus, que fazem o que ele ordena, isso também ensina pra gente que um verdadeiro líder ele não é guiado pelas suas próprias ideias ou ambições, né? Ele procura justamente discernir e cumprir a vontade de Deus em primeiro lugar. Então, quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente aprende que a verdadeira liderança ela é muito diferente daquela valorizada pelo mundo hoje, né? Pelo mundo fora dos padrões bíblicos, né? Jesus, ele então liderou através do serviço, ele demonstrou humildade, colocou as necessidades dos outros acima das suas próprias, ele realmente se importava genuinamente com as pessoas, então ele agiu com compaixão, agiu com atenção, com amor, e ele viveu em total submissão a Deus Pai e se tornou o maior exemplo de obediência e fidelidade. Então, para nós, eu acho que a gente poderia, talvez, realmente focar nesses pontos aí para aprender um pouquinho mais de como que a gente pode buscar ser líder, independente de onde que a gente tem esse papel, né? Sim. Bom, eu acho que com isso que a gente falou dá para os irmãos, para quem nos ouve, para os nossos ouvintes pensarem. Você recomendou o livro do John Stott, Sim. O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Isso. Eu recomendo o livro do Jonathan Leeman, que eu citei, e recomendo também o livro Desafios da Liderança Cristã, de John Stott. É um livro pequenininho. Eu acabei não citando trechos dele aqui,
Mas vale muito a pena, principalmente se você quer uma coisa curta, concisa, porque aqui o John Stott traça umas coisas bem interessantes sobre o perfil de liderança, falando sobre desânimo, autodisciplina, relacionamento. O problema da juventude, ele fala sobre como ser um líder quando se é relativamente jovem. Eu me lembro que quando eu li esse livro foi uma das coisas que particularmente me edificaram. Ainda acho que eu posso dizer que sou jovem. e há desconfiança, né? Geralmente, não todos, assim, não estou falando dos irmãos aqui, mas tem pessoas que olham para os mais jovens com certa desconfiança. E com razão, né? Jovem costuma fazer muita coisa errada. Sim. Mas é um desafio a mais quando você é um líder jovem. Então eu recomendo o livro Desafios da Liderança Cristã também. Bacana. Mais alguma coisa, Luiz? Não, só isso. Nós agradecemos se você ficou até aqui. Louvamos a Deus por sua vida, nossos ouvintes fiéis aí, nossos 300 de Gideão. E pedimos que, se você nos ouviu, compartilhe esse podcast com seus amigos, com outros irmãos, para que mais pessoas sejam edificadas. Siga a IPJ nas plataformas, no Spotify, ative o sininho de notificação, no YouTube, no Instagram e nas demais mídias sociais. Até a próxima, que Deus te abençoe, continue nos acompanhando e orando por esse projeto. Um abraço.